Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre enrijecimento e também pedindo assim que nos prestigie com seu like. Enrijecimento é bem importante, porque a fase inicial do enrijecimento, muitas vezes a gente não percebe no outro, porque a gente também se encontra nessa situação. E tem muitas fases assim do enrijecimento. E fica bem fácil assim de a gente poder confirmar o enrijecimento é quando ouvimos algo e procuramos propagar esse algo, sendo que nós nem sabemos se aquilo que foi nos transmitido, se tem um fundamento, se é verdadeiramente, muitas vezes a pessoa também ouviu aquilo que ela está propagando, que ela está noticiando. Então nós tínhamos que fazer um trabalho conosco de observar que o enrijecimento ele apresenta muitas fases e é de responsabilidade individual o procedimento que a pessoa tem que observar como ela se encontra. Aqueles que se encontram mais envelhecidos e que desenvolveram durante a sua vida costumes que prejudicam a saúde, porque tem muitos costumes que prejudicam a saúde, ele se encontra mais enrijecido, aí então fica fácil da gente observar que ele se encontra enrijecido de uma forma mais acentuada. O trabalho que a pessoa tem que fazer é observar o caminho que aquele caminhou, o procedimento que eu preciso de ter para melhorar o meu caminho. Então, toda a época da nossa vida, nós tínhamos que lembrar assim, que não adianta eu ouvir um relato se aquele relato que está sendo falado, ele não tem procedência e que também não vai trazer nenhuma grandeza para a minha vida e que eu não tenho nada para auxiliar sobre aquele relato que foi trazido. Então, o enrijecimento é um procedimento que tem muitas faces e que é da responsabilidade individual, que a pessoa precisa de tornar-se responsável, de desenvolver uma maneira de perceber aquilo que está sendo apresentado e aquilo que ela está propagando. Então, na nossa vida, o trabalho que nós tínhamos que fazer é conosco, de observar a finalidade que eu tenho para a minha existência. Então, fica bem fácil assim de ir confirmando se a minha finalidade ela apresenta uma existência que me possibilita uma maneira que eu preciso para a minha vida, porque não tem nenhuma informação importante que não tem uma base a não ser para mim. E depois tem aquela condição assim, aquele que apresenta numa condição de enrijecido, não tem uma maneira construtiva para orientar aquele seu semelhante. Então, nós tínhamos que ser muito cuidadosos, porque se a fala não vai apresentar uma construção, não tem uma finalidade. Então, toda a época da nossa vida, o trabalho que a pessoa tem que fazer para que ela tenha o procedimento de retardar o seu enrijecer-se, porque nós conhecemos uma ou outra pessoa que já encontra-se envelhecida, que tem lucidez, que tem mobilidade com o corpo, que apresenta um saber. É isso que nós tínhamos que entender. Então, para nós nos tornarmos envelhecidos e com mobilidade do nosso corpo, com mobilidade da nossa maneira de compreender, nós tínhamos que lembrar assim, que para a nossa vida de matéria grosseira, nós precisamos das informações. Daquelas informações que são escritas, que são faladas, mas nós tínhamos que fazer um trabalho para a nossa vida interior, aquelas informações não têm nenhuma serventia. Então, se a pessoa precisa de ir de uma localidade para outra, não adianta ela saber muitas informações sobre aquela localidade, e ela teria que fazer o trabalho de ficar segura dentro dela, de ir observando o trajeto que ela precisa de percorrer para que ela não tenha decepção e apresenta para ela a solução se vier ter algumas contradições.
Então, enrijecimento, a pessoa tem que lembrar que nós nos encontramos num procedimento de enrijecer. Não percebemos no outro o início, porque nós também se encontra nesta condição de início, mas percebemos naqueles que já se encontram numa fase mais adiantada. Esse programa eu também tenho ele no YouTube, um programa de 30 minutos. Se você gostou, acesse esse programa e nos prestigie com seu like.